Olá, se você chegou até por aqui não foi por acaso, nesse mundo de vídeos do YouTube, a sincronicidade, a tua espiritualidade te trouxe até aqui. Se permita ouvir a mensagem que há de ser transmitida a você. No vídeo anterior, a gente falou sobre renascimento, era um vídeo que falava para pessoas que estão entrando numa fase totalmente renovada da vida. E esse vídeo aqui fala do desenvolvimento dos próximos 7 dias após o renascimento. Então, se você quiser depois dar uma olhadinha no vídeo anterior, esse vídeo segue como se fosse uma sequência, mas também pode trabalhar como um vídeo independente. Opção de número 1, nosso budinha amarelo, o tarô de Rider. Opção de número 2, nosso budinha castanho. Opção, o tarô mitológico. Veja qual dos dois está conversando contigo, qual dos dois tocou a sua alma, entrou na sua energia, onde foi que ressoou, e vamos iniciar a leitura. Vamos começar aqui pelo nosso budinha número 1, budinha amarelo. Budinha amarelo. Próximos 7 dias para quem se conectou na energia do budinha amarelo. Para quem está chegando a primeira vez, eu sou o Léo Tarô, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, sinta-se acolhido. Para quem já faz parte da família, para quem está me reencontrando depois de um longo período, gratidão por você estar aqui. Saiba que eu estava com muita saudade do público do YouTube. Vamos iniciar a tiragem. Não vou considerar essa carta porque ela caiu antes do corte. Vamos iniciar a sua tiragem. Vamos ver o que os teus próximos 7 dias revelam, os acontecimentos. Primeira carta para você, a carta do trabalho e a carta da comunicação. Você abre com um 3 de ouros, falando de um momento de intercâmbio, de um momento de relacionamento. Eu vejo também você numa energia de... É meio que você estivesse negociando o teu valor com a vida e conversando com as pessoas no sentido de posicioná-las com relação ao teu valor. É um diálogo como se você dissesse, olha, eu tenho essa e essa e essa virtudes e o tratamento precisa ser assim, assim, assim. Não é bem uma posição de impor limites, mas é uma comunicação clara. Veja você diante de precisar se comunicar de uma forma clara com relação aos seus valores. Aqui a gente acabou, olha, conversando, o oráculo conversando com a gente tira a justiça, reforçando essa questão de impor limites, tá? Aqui tem uma conversa bem interessante, a espada ao lado da carta 3, revelando que existe sim uma tendência muito grande a essa conversa ser no sentido de impor limites, ser no sentido de trazer equilíbrio, de fazer o que é justo. Então existe um alinhamento aqui necessário. Eu vejo você com uma postura muito imparcial, você se distanciando um pouco emocionalmente e sendo muito equilibrado e sensato conduzindo essa conversa. Também vejo que você está no movimento de trazer equilíbrio para a sua vida, tá? E ver aonde é que você gasta energia e que são aquelas vitórias sem valor algum. Sabe quando você luta por algo, por um propósito ou até mesmo um sonho, algo que você... Um relacionamento pode ser que você coloca força naquilo e mesmo você atingindo o teu objetivo, você sente que não valeu a pena. Coloquei muita força, conquistei o que eu queria, mas, enfim, parece que não tem valor nenhum, não consigo reconhecer valor aqui. São muitas situações que muitas vezes são duelos movidos pelo ego. E aqui você precisa ter muito cuidado para não gastar a tua energia com algo ou alguém que, mesmo depois da situação resolvida, você vai ter um sentimento como se tivesse sido derrotado, sabe? Derrotado por ter se envolvido naquela circunstância que de fato não tinha nada de grandioso para te oferecer. Aí eu também te vejo com dificuldades para lidar com as preocupações com relação ao futuro, ansiedade, questões que envolvem insônia, um receio muito grande para um grupo específico de entrar dentro de um conflito, como se você estivesse evitando entrar num conflito ou você tivesse com medo de uma derrota.
Deixa eu ver o que o tarô te orienta com relação a isso. Olha, com relação a isso, o tarô fala de você ver o teu verdadeiro valor, tá? 6 de ouros, uma carta que traz equilíbrio com relação ao nosso valor interno, e fala de lidar com essa situação sendo de uma forma mais seletiva. A leitura vai dizer para você que essa situação toda que você se envolve acontece por uma espécie de abuso da sua generosidade, como se o teu lado emocional, o teu lado mais humano, acabasse em algum momento abrindo portas para que você se envolvesse em situações que depois pesam contra você. Eu vou entrar agora no baralho cigano para que a gente aprofunde um pouco mais através de um outro oráculo. Nesse momento eu te convido, se você está gostando da leitura, a se inscrever, deixar aqui o teu like, comentário, como um gesto de generosidade. E isso favorece muito o crescimento do nosso canal. Vamos lá? Vamos no baralho cigano. A carta da morte, o caixão. E a carta da boa sorte. Bem, um período de pausa na tua vida se encerra, tá? Eu percebo que você vai entrar num momento da tua vida em que a vida ganha uma dinâmica de superação de obstáculos. Aquela estagnação que você talvez vinha vivenciando já há um longo período, ela tende a dar espaço para um período onde as circunstâncias vão se ajustando. Há um alinhamento aqui totalmente natural. A leitura também fala de um término que viabiliza uma mudança muito significativa na tua vida. Esse término pode ser um relacionamento, um trabalho, é algo que no primeiro momento, claro, assusta, porque é um fim que separa uma fase totalmente diferente da tua vida, né? Separa uma fase da outra, mas vai viabilizar você entrar num período de mais fluidez, aquela sensação de boa sorte. Você trouxe a carta do coração e a carta do sol. Sol e coração, uma combinação que vai favorecer muito ao teu campo emocional. Aqui é como se o teu coração se iluminasse. É como se a alegria voltasse para dentro da tua vida. Dentro desses próximos 7 dias, existem acontecimentos que vão trazer para você uma relação de felicidade, de gratidão muito grande. Como se você sentisse dentro do teu coração assim, meu Deus, depois de tanto tempo de dificuldade, eu estou vivendo um momento muito bom. Estou tendo motivos para me agradecer, estou resgatando a minha força, meu poder pessoal, consigo olhar a longo prazo, consigo me sentir forte, me sentir confiante diante da vida. O que mais a gente pode ver aqui? As situações difíceis que você tinha de lidar, até mesmo talvez com a sua própria autoridade, o seu poder pessoal, elas se resolvem. Você pode ter se abandonado durante algum tempo, perdido o teu poder pessoal, com a sensação de que a vida acontecia e que você não tinha como atuar sobre ela. E agora a leitura fala que esse poder de decisão, de agir, de abrir e fechar, ele está nas suas mãos. Então você vai estar num momento muito mais seletiva com relação à sua companhia, com relação aos ambientes que você transita. Eu te vejo num momento em que, para permanecer do teu lado, as pessoas vão precisar se moldar bastante, porque você não está mais naquele mesmo movimento de antes. Você está no movimento que para muitos vai ser irreconhecível. Tem um aquecimento no coração aqui? Claro que tem, né? E que para alguns vai falar sim de relacionamento amoroso com uma menção de felicidade, de reconhecimento, de valor, de estima elevada. Quero dar uma olhada agora no teu campo financeiro. Para quem está nessa leitura, como vai ficar a vida financeira dessa pessoa nos próximos 7 dias? Primeira carta, pássaros. Segunda carta, o cavaleiro. Terceira carta, a carta da mensagem, o mensageiro chegando aqui. Bem, essa leitura vai falar, dinheiro entra, dinheiro sai, né? Então essa leitura fala de um movimento em que o dinheiro ele não vai faltar para você. Não vejo que haja menção de escassez aqui. Mas eu também não vejo você conseguindo gerar um fundo, uma reserva, você conseguindo fazer com que esse dinheiro se multiplique.
você ainda está no momento de aprender a lidar com a questão financeira. Você ainda está no momento de... É como se fosse se empoderar ou dominar um pouco mais a energia do dinheiro. O cavaleiro falando dessa chegada, de uma entrada de um valor, esse valor ele entra, mas ele sai na mesma proporção, você não consegue gerar fundo. Mas não tem risco de escassez. A leitura também não alerta sobre perigos de percas com relação a dinheiro, ou até mesmo algo que possa estar ligado a dívidas. Não, a tua leitura não fala sobre isso. A tua leitura fala de aprender a lidar com a energia do dinheiro, fala de uma comunicação com alguém do sexo masculino, que é muito importante e que vai resolver uma questão para você com relação a dinheiro. Pode ser uma notícia que você está esperando e que ela chega através de um homem, e que é uma notícia que vai ser favorável a você. Já no campo amoroso, no campo afetivo, quem está nessa leitura recebe a energia da criança, né? Você está num processo de recomeço da tua vida afetiva, de experienciar, de poder olhar para um novo ciclo de uma forma diferente. A carta das raízes profundas. Lua. Bem, eu percebo aqui uma relação afetiva que vai falar muito de resgatar um certo entusiasmo, de buscar resgatar uma presença maior dentro da relação ou uma dedicação maior aos seus relacionamentos como um todo, não só no contexto amoroso, de poder estar lidando com pessoas e criando raízes profundas. No amor, eu já percebo que tem um quê de incerteza, como se a pessoa já estivesse dentro de um relacionamento há um período, mas ainda se sentisse um tanto quanto preocupado e inseguro com relação ao futuro dessa presença na sua vida, desse acompanhamento na tua vida. Não necessariamente é uma questão de medo do divórcio, algo assim, não é nesse contexto que eu falo. É como se houvesse uma preocupação da pessoa se afastar emocionalmente. É assim que eu percebo a sua leitura. Mas não vejo que isso aconteça. É uma preocupação, ela está dentro do jogo, mas eu não vejo que ela tenha raízes para você realmente confiar nesse medo, nessa insegurança. Pelo contrário, essa combinação de leitura de cartas, né, ela vai falar muito de poder estar curando questões emocionais, medos, inseguranças, traumas, questões que você nem percebe que atuam sobre a tua vida emocional. Eu vejo você entrando nesse processo de cura e através do sonho, através da intuição também, você tendo grandes insights de como conduzir a tua vida afetiva. Vamos ver o que o oráculo te orienta de posicionamento com relação ao futuro a partir dessas orientações. A primeira carta, o peixe. A segunda carta, o lírio. E a terceira carta, a âncora. Aqui está um movimento de libertação. O oráculo fala para você aproveitar as oportunidades de interagir com outras pessoas, de interagir com outras visões de mundo. Fala de agir com maturidade e calma em tudo que você precisar resolver. Então, é estar aberta a novas visões de mundo, mas ao mesmo tempo que esse processo aconteça com calma, com maturidade, com tranquilidade, equilíbrio, e manter-se firme, convicto em relação à sua verdade interior, a esse lado teu humano, fraterno, a esse lado acolhedor que você tem. Mantenha-se firme, confiante nele, porque ele é uma grande base para a sua vida. Para quem esteve aqui, um fraterno abraço. Vamos agora partir para a leitura da opção de número 2. Deixo o meu abraço para você. Nos encontramos aqui em breve. Vamos ver quem se sintonizou na opção 2. Se você quiser assistir a 2 também, fique à vontade. Opção de número 2, nosso budinha castanho. E o tarô mitológico, os arcanos maiores do mitológico. Vamos lá? Para quem chegou agora, eu sou o Léo Tarô, Léo Costa. Você está no caminho místico, no novo caminho místico, né? Um canal que está renascendo. Vamos
iniciar nossa tiragem. Primeira carta, a energia de vocês, a energia da Lua. A energia da Lua parece forte na tua leitura. Em seguida, o louco. Em seguida, a sabedoria da sacerdotisa. Interessante que você sai de um período um tanto quanto escuro da tua vida. Eu vejo que nos próximos 7 dias você deixa para trás um período de muita insegurança na tua vida. Mas ao mesmo tempo que você sai desse período de insegurança, você continua transitando num caminho meio que do oculto. Então você sai de um período que você tinha muitos medo, ansiedade, incertezas com relação ao teu futuro. Também tem um quê de energias vibracionais que atuavam sobre a sua vida. E você parte com a energia do louco, com a sacerdotisa, para um movimento onde você toma posse disso, onde você usa o teu lado espiritual, sensitivo. Você é como alguém que de repente estava durante um tempo encolhido com relação às dificuldades da vida e resolve dar um passo de buscar apoio no espiritual através da própria intuição e resolver essa questão, enfrentar esse fantasma. E aqui você vence. Aqui você sai da incerteza da lua com a coragem do louco. Com a coragem do louco, você sai da incerteza da lua e entra na porta da sacerdotisa, que é a porta do conhecimento espiritual, é a porta da sabedoria, da intuição bem direcionada, é a porta dos mistérios. Então te vejo entrando nesse mundo muito espiritual e ao mesmo tempo um mundo de muita manifestação. A leitura fala também que, embora você perceba e tenha talvez até uma preocupação nesse sentido de não ver o resultado dos seus esforços manifestarem rapidamente, não significa que não esteja a caminho. A sacerdotisa é uma carta de germinação. Então, mesmo no silêncio, a vibração, a energia continua atuando e ela vai se manifestar. Os resultados vão se fazer visíveis. Se você está fazendo alguma prática espiritual e você não está percebendo o resultado, ou você está buscando algum conhecimento interno muito profundo e você não está vendo o resultado, saiba que os resultados irão se manifestar. Você pode não estar percebendo em primeiro momento, mas eles já estão sendo alimentados, nutridos e darão fruto. Vamos agora entrar no baralho cigano para a gente aprofundar a leitura. A casa e os caminhos. Bem, eu vejo você estruturando novos caminhos para a sua vida. Tá? Eu te vejo num movimento em que você vem a seu encontro, né? Possibilidades, oportunidades de você estruturar a sua vida em um novo caminho. Também vejo que para aqueles que estão pensando em mudança de residência ou algo parecido, está muito favorável. Está muito favorável que aconteça. Agora, existe uma questão também desse fortalecimento de bases para um novo caminho e também para uma tomada de decisão importante. Então, se você vai se ver certamente. Se já não está, você vai se ver diante de uma situação onde vai ter uma necessidade muito grande de uma escolha que, de repente, você não queria fazer nesse momento, mas a própria vida vai colocar ela ali à sua frente. E você deve direcionar a tua decisão para aquilo que te traz mais segurança. A carta da casa volta na mesa. Ó. Aqui a energia do teu lar está muito forte. Aqui a superação de dificuldades no lar está muito forte. Embora ainda tenha um grande período para ser percorrido, a gente tem a carta da montanha à nossa frente, então existe ainda um grande caminho que vai exigir de você perseverança e constância, mas a superação de adversidades dentro do lar, ela está a caminho. Eu vejo que você já entra num processo de começar a perceber que as coisas estão começando a se resolver e que aquilo que parecia muito grande já começa a dar uma menção de que caminhando eu consigo passar, eu consigo superar essa dificuldade, ela não é tão grande quanto parece. O que mais, oráculo, a gente pode ver? Vamos ver aqui as suas finanças.
No dinheiro, a primeira carta para você é a carta do homem. A segunda, livro. Terceira, a carta do caixão. Olha, se você tem algum tipo de recurso financeiro ou apoio financeiro que chega através de um homem, é importante que você tenha atenção, porque pode ser suspenso isso. Ele pode... Eu vou dar um exemplo, mulheres que de repente recebem pensão ou algum tipo de auxílio que vem através da figura masculina, cuidado com isso. Leandro, pode ser também uma mudança dentro do salário do meu cônjuge? Pode ser sim, uma mudança que envolva o seu esposo, algo parecido, que tenha uma redução ou uma intervenção temporária, tá? Aqui a leitura ela pede para que você tenha essa sensibilidade de olhar tendências futuras. Então, se uma empresa já começa a dar sinais de que vai atrasar salário ou algo assim, você esteja alerta, porque eu vejo isso aqui na sua tiragem. Atenção a isso. Vamos ver a vida amorosa no campo afetivo. A estrela. Mensagem. Olha, a espiritualidade está dizendo assim para você: a resposta que você busca, você já teve. Isso para a tua vida afetiva. Agora, você precisa olhar para isso de um jeito diferente. Tá? Eu estou com cartas aqui que falam de aborrecimentos recorrentes, de situações difíceis, de dificuldade que envolve comunicação, troca de mensagens, algo assim. A gente está numa leitura coletiva, pode ser que essa parte da leitura não ressoe com a tua energia. Se não ressoar, solta para o universo, para outro irmão que está precisando. Mas aqui está muito direcionada para pessoas que estão naquele movimento de mensagens que geram desgaste. Tá? Mensagens que não são bem compreendidas, ou a pessoa está sempre armada, algo assim. Para quem está fora de um relacionamento, aqui a leitura vai falar de mensagens espirituais, como se dissesse assim: olha, você não está com uma pessoa no teu caminho, ou a pessoa que você ama já não está mais nesse plano, algo assim, mas isso é parte do processo. E essa estrutura em breve, ela muda. Não necessariamente que você vá ter uma mudança significativa na tua vida, mas muda a sua percepção e a sua maneira de lidar com isso. Leandro, fiz uma prática espiritual, queria uma resposta se vai dar certo ou não. Não vejo que você vai ter o resultado que deseja. Pode te trazer alguma mudança, mas não na perspectiva que você acredita que vai ser. A gente tem um rato na mesa, a gente tem cartas que falam de dificuldade, das questões se resolverem, sabe? Então eu não vejo que você consiga ter esse retorno rápido, não. Oráculo, como as pessoas que estão nessa tiragem podem se posicionar para ter um período mais fluido? Primeira carta, a raposa. Primeiro conselho do oráculo: sagacidade, prudência, esperteza, saber pisar como uma raposa devagar nos lugares que você transitar. Segundo conselho, a comunicação. Então é você conduzir a tua comunicação com essa expertise, com essa capacidade persuasiva. E o terceiro conselho, a carta da montanha: não toma nenhuma decisão significativa enquanto você não conseguir ter totalmente clareza do próximo passo ou das consequências. Aqui, naturalmente, o oráculo te coloca diante de uma situação que ele já te alerta que você vai viver um momento de insegurança, de incerteza. Então, não tome nenhum tipo de decisão que seja muito significativa ou arriscada enquanto as coisas não estiverem claras, sejam emocionais, por exemplo, o teu estado de espírito ou da pessoa com quem você vai estar se relacionando alterado, uma discussão, algo assim, ou seja, numa questão em que você não consegue mensurar o desfecho da tua tomada de decisão, do teu posicionamento, tá?
Bem, fechamos a nossa leitura. Desejo que ela possa ter encontrado as pessoas certas, certamente encontrou, e nos encontramos em breve. Tá? Se você gostou, se inscreve, deixe seu like, seu comentário. Um fraterno abraço e até breve.